Oi pessoal, Daniel aqui. Estou caminhando aqui numa aldeia no centro de Portugal chamada Casal de Travancinha, uma aldeia bastante antiga. Aí eu topei aqui com o prédio do antigo fórum da cidade, que também era um destacamento militar, também tinha a farmácia e a cadeia da cidade também ficava ali, parte ali e a outra parte num outro prédiozinho que eu vou mostrar logo que eu começar a caminhar. E resolvi falar sobre o princípio da impessoalidade no caso do Daniel Silveira. E por que não se aplica ao indulto? Bom, o princípio da impessoalidade está previsto no artigo 37 da Constituição e segundo a doutrinadora de Direito Administrativo Maria Helena Diniz, não é um princípio absoluto, ele comporta exceções. Deixa eu mostrar aqui o prédio primeiro, só para apreciação. Aqui é um prédio bastante antigo, tem uns 250, 300 anos. E hoje não é mais um prédio do governo, está na mão de particulares, tá? Mas está preservado, é aí que nem a gente pode ver, tá? Bem legal. E logo aqui na rua do lado, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera sem interromper a gravação. Não dá. Mas eu vou caminhar ali adiante. Ficava o resto da cadeia. Bom, está previsto na Constituição, artigo 37, segundo a Maria Helena Diniz, não é um princípio absoluto, ele comporta exceção. Aqui é a cadeia. Perdeu o telhado já, está abandonado há muito tempo. Comporta exceção, como por exemplo nos casos dos comissionados. Tá? Nos casos comissionados, que são aqueles que são escolhidos pela autoridade competente, prefeitos, governadores, presidente da República, exercerem determinadas funções, não se aplica o princípio da impessoalidade, porque está se escolhendo um indivíduo em razão de determinadas condições específicas que ele possui, como, por exemplo, a confiança da autoridade competente. Tá? Então, quando o presidente da República, um governador, um prefeito, escolhe seu chefe de gabinete, por exemplo, ele vai escolher aquela pessoa em função... Cheguei aqui no final da cidade, é muito pequeno isso aqui. Ele vai escolher aquela pessoa em função de razões específicas, de competência, para exercer aquele cargo, e em função da confiança. Então, feita essa consideração, a gente sabe que o princípio da impessoalidade, ele não é um princípio absoluto, ele comporta exceção. E uma das exceções é o que está escrito no artigo 37 da Constituição, no inciso 2º. Tá? Agora, no caso do indulto, o indulto coletivo, ele tem sim que observar o princípio da impessoalidade. Você coloca lá no decreto todos os requisitos a serem preenchidos e todas as pessoas que preencherem aqueles requisitos vão ser beneficiadas do indulto coletivo. Agora, o indulto individual não. O indulto individual, ele é uma prerrogativa do presidente, tá? De concessão, e ele vai conceder aquele indulto em função de características específicas de uma única determinada pessoa. Evidentemente, isso não significa que não esteja sujeito ao controle. Está sujeito ao controle. No questão do controle jurisdicional pela Corte, Supremo Tribunal Federal, se obedeceu os requisitos formais da lei, os princípios processuais, certo? Por exemplo, o que está sendo debatido, se o presidente deveria ter esperado o trânsito em julgado da sentença ou não. Pô, isso é um aspecto formal, isso é uma questão processual. Tá? Isso o tribunal pode analisar. Agora, o que motivou o presidente a conceder o indulto ao Daniel Silveira não está sujeito à apreciação do Poder Judiciário. Tá? Ah, Daniel, então isso significa que não está sujeito ao controle? Sim, está sujeito ao controle político. E quem é que faz o controle político? Bom, o primeiro controle político é feito pelo eleitor. O eleitor vai decidir, quando chegar o momento, se o que o presidente fez foi algo aceitável ou não, certo? Veja, o presidente ele concedeu o indulto, o que tem por consequência a liberdade, do deputado federal Daniel Silveira. Mas isso parece que trouxe benefícios políticos para o presidente. Mas e se o presidente tivesse concedido, por exemplo, o indulto ao médico estuprador Abdel Nassif?
Não precisaria, porque o Gilmar Mendes já colocou ele em liberdade. E se ele tivesse concedido, por exemplo, ao André do Rap, não precisaria, porque na época o ministro Celso de Mello colocou ele em liberdade. Bom, tem todos esses casos aí de liberdades extremas, Jacob Barata Filho, né? Mas se o presidente tivesse soltado um desses, como é que repercutiria perante os seus apoiadores esse indulto? Repercutiria mal, ele perderia eleitores, certo? Então esse é um controle político que se faz sobre o indulto. O outro controle político é feito através de um possível processo de impeachment, né? O presidente concede indulto ao maníaco do parque. Uma coisa de maluco, um negócio desse, né, cara? Então poderia se analisar sob o ponto de vista político, já que o impeachment, né, com todo respeito a considerações a quem pensa diferente, o impeachment é sim um processo político com um pequeno fundamento jurídico, tá? Então esse argumento que está sendo usado para combater o indulto concedido ao Daniel Silveira é um argumento inválido, é só para encher linguiça. O pessoal pode falar aí se o momento era o adequado em relação a se tinha que esperar o trânsito da sentença em julgado, e me parece que deveria esperar sim o trânsito da sentença em julgado, embora alguns juristas digam que não, e um deles é o ex-ministro do STF, o Celso de Mello, ele diz que não precisaria. Agora, a motivação do presidente da República não está sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Como disse o Alexandre de Moraes, goste ou não goste, é só o caso de aceitar, filho. Abraço.